Quero falar com você sobre santidade. Até que ponto santidade para você é importante? Até que ponto a santidade para você é necessário? Porque muitas pessoas não se preocupam com a santidade, ou tampouco acham importante se santificar. Veja o que está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Aqui a palavra de Deus é bem clara que Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. É sobre isso que eu quero falar com você, santificação, a importância da santificação. O quanto nós necessitamos nos santificar, o quanto santificar para Deus é importante, porque Ele não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. E quantas não são as pessoas que não acham importante se santificar? Para elas, viver do seu jeito, da sua maneira, ou viver de acordo com a religiosidade é que é importante. Muitas pessoas estão vivendo enganadas, estão perdendo a santidade, perdendo a comunhão com Deus, perdendo o temor com Deus. E não será isso um dos grandes problemas atuais que nós estamos vivendo? O descrédito em que a igreja se encontra, é isso mesmo, o descrédito. Observe para você ver o quanto que a igreja, nos dias de hoje, está perdendo crédito. Por quê? Por causa da maneira de viver. Estão deixando de se santificar como é necessário. Estão deixando de fazer o que é necessário, o que Deus pede, para fazer do seu jeito, mudando, porque muitos até dizem assim, nós estamos vivendo em outros tempos. Eu digo a você que a palavra de Deus não muda e não mudará. Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. O tempo pode mudar, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus que exige de nós santidade, purificação. No livro do Êxodo, capítulo 19, no versículo 10, Deus vai falar com Moisés no Monte Sinai, e ali Deus pede para Moisés falar com o povo. A primeira coisa que Deus pede para que Moisés faça com o povo é pedir ao povo que se santifique. A santificação é algo de mais importante na nossa vida. Nós necessitamos de santificar porque está escrito na palavra do Senhor. Deus é santo, sede santos vós também. Se Deus é santo, sede santos vós, ó filhos, porque aquele que verdadeiramente é filho de Deus, ele tem a necessidade de ser santo. Santo quer dizer separados para Deus. E para ser santo, separado para Deus, eu preciso estar me santificando. Está aí, né, a importância da santificação. E veja o que está escrito também em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Está escrito assim: tende, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Sem santidade não há temor. E Provérbios também diz que o princípio da sabedoria é o temor. Então, se não estivermos santificando, se a santidade não for importante para nós, acabamos perdendo a comunhão com Deus, acabamos perdendo a intimidade com Deus, porque sem santidade ninguém tem vida com Deus. E santidade não quer dizer algo de um momento. Santidade não quer dizer algo que a gente vive em alguns momentos extremos, não. Santidade é algo que requer de nós arrependimento e mudança. Não em alguns momentos, mas em todo o tempo em que vivemos. Há necessidade de vivermos para Deus, e Deus é santo, então sede vós também santos. Quando deixamos de viver na santidade, ali nós enfraquecemos. Quando deixamos de viver na santidade, esfriamos na nossa fé, nos distanciamos do Senhor e acabamos nos afastando de Deus. Quando deixamos de viver a santidade, nós nos tornamos religiosos como qualquer um outro. E Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Uma vez que nós temos uma promessa, como está escrito aqui, né, uma promessa de um aperfeiçoamento por meio da santidade, para alcançarmos aqui, como está escrito, né, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Por quê? Porque ele diz, tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto na carne quanto no espírito. Quer dizer, a promessa de quê? De salvação. Quando a gente olha
A palavra de Deus também em Romanos, capítulo 6, no versículo 22, vai dizer assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós temos a necessidade de nos santificar por causa da promessa de vida eterna para aqueles que creem no Senhor Jesus, para aqueles que têm uma vida em Cristo Jesus, para aqueles que vivem a exemplo do que Jesus nos ensinou, a andar em um caminho que dele não devemos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então está aí a importância de nos santificarmos. Eu quero deixar aqui também um exemplo que vai mostrar a você como que existe hipocrisia por parte de muitos e o que a falta de santidade faz, principalmente na vida de uma pessoa que acaba se tornando um religioso automaticamente. Muitas pessoas estão, de repente, clamando nesse momento. Não é errado clamar. Pelo contrário, nós clamamos e devemos clamar ainda mais. Mas quantas não são as pessoas que não têm uma santidade com Deus, não têm uma vida com Deus, se tornaram religiosos e só pensam que é importante se santificar, que é importante clamar a Deus somente nas ocasiões de dificuldade, nas tribulações. O exemplo do que nós estamos vivendo mostra isso. Quantas não são as pessoas que agora na pandemia se preocupam em orar? Quantos não são aqueles que querem nesse momento agora reunir todo mundo e dizer: vamos reunir todo mundo, vamos estar todo mundo em um clamor de oração? Isso é hipocrisia. Por que é hipocrisia? Nós não devemos esperar o pior acontecer para estarmos em oração. Nós não precisamos esperar o pior acontecer para nos arrepender. Não. Na igreja em que pastoreio, eu sempre ensino isso para as pessoas. A gente sabe que tem muitas pessoas que não dão valor, não valorizam, assim como aqueles que de repente vão estar ouvindo esse vídeo agora, esta palavra, e às vezes entendem que essa palavra é importante, mas não dão muito crédito a ela. Eu sempre tenho ensinado na igreja que nós devemos viver sempre santificando, orando, buscando a Deus, estar preparados para que, em qualquer momento, seja agora, seja daqui a um tempo, a gente não sabe o tempo, não sabe a hora, nós devemos estar preparados para aquele momento que o Senhor Jesus nos chamar. E no momento em que Jesus nos chamar, nós precisamos estar preparados, precisamos estar vivendo em santidade. Porque se assim não for, essa promessa da vida eterna, ela não se cumprirá na nossa vida. Por quê? Porque essa promessa é para os que esperam no Senhor. Se a gente não espera no Senhor, se a gente não teme ao Senhor, se a gente não anda no temor do Senhor, se a gente não anda em santidade com Deus, não adianta, quando as coisas piorarem, quando a coisa estiver ruim, só naquele momento eu clamar. O povo andava no Egito, quando saíram do Egito, em Êxodo vai falar sobre isso, quando Moisés conduziu o povo. Quando foi que o povo caiu? Quando o povo deixou de viver na santidade. Por que a igreja hoje está em descrédito? Porque está deixando de viver em santidade, como se a santidade não fosse importante. E Deus nunca deixou de considerar a santidade. Como eu falei no início do vídeo, muitas pessoas dizem assim: nós estamos vivendo outro tempo. Nós estamos vivendo em tempos diferentes, mas o nosso Deus é o mesmo, o nosso Deus não mudou, o nosso Deus continua exigindo santidade, o nosso Deus requer santidade. A gente vê a palavra de Deus nos exortando ao arrependimento em todo o tempo. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Assim pregava João Batista, assim ensinou o Senhor Jesus. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por que tem pessoas que só se importam em orar, em fazer um clamor uma vez ou outra? Eu sempre ensino para a igreja que a gente deve estar sempre em santidade, deve estar sempre em oração. Mas muitas das vezes, observa para você ver se não é assim. Às vezes a gente chama a igreja para a santidade, a gente chama a igreja para um propósito, como nós estamos em propósito. Nós vivemos de propósito, mas às vezes ela não vê a importância daquele propósito. Aí quando um religioso, quando uma pessoa age com uma vez ou outra, em uma vez ou outra, ela acha importante fazer um clamor ou fazer um propósito, o que acontece? Ela chama todo mundo para um propósito
E às vezes aquele que está de fora, ele olha e ele dá mais valor àquele que chamou para um propósito do que aquele que está ali sempre, né, chamando a atenção, mostrando a importância de estar se santificando o tempo todo. Será que não está acontecendo isso com você? Às vezes você teve tantas oportunidades, às vezes você até faz parte desse ministério, às vezes você faz parte desse ministério pelo YouTube, até mesmo frequentando as nossas igrejas, e você já viu a gente fazer tantos propósitos, a gente fala tanto de santidade, como nesse tempo agora de pandemia, nós estamos sempre em oração, nós estamos no propósito das 12, quarta-feira da libertação, nós estamos orando nas madrugadas, 3 horas da manhã, nós estamos buscando no monte, nós estamos com o propósito, assim como a minha esposa está com o propósito com as mulheres, com as obreiras evangelistas, né? O tempo todo na igreja, mas às vezes as pessoas não percebem isso. Aí às vezes vê um momento que uma pessoa, um religioso que tem o hábito de orar, de buscar só quando a coisa está feia, só quando a situação está difícil, eles têm o hábito de fazer um clamor, aí as pessoas às vezes até valorizam mais. Eu digo para você, cuidado. Santidade não é uma coisa que você tem que ter uma hora ou outra. Oração não é uma coisa que você faz uma vez ou outra. É constante. O Senhor Jesus disse, orai e orai sem cessar. Eu digo a você, uma igreja que não tem santidade não tem vida com Deus. As pessoas estão clamando demais por cura, por libertação, e Deus está clamando para a nação se arrepender. Pense nisso e que Deus te abençoe.